Sejam muito bem-vindos! É com imenso prazer que apresento a vocês o nosso programa Papo Cheio. Aqui vamos receber convidados incríveis e, claro, com papo cheio de curiosidades, receitas, quadros engraçados e de música. E como a cozinha é o coração da casa e a melhor maneira de conhecer alguém é a mesa, as conversas verdadeiras nascem aqui. Então, preparem-se para se deliciar com histórias saborosas e receitas irresistíveis. E para você que gosta de tomar aquela cerveja gelada no final de semana para relaxar, eu te pergunto, você sabe a diferença entre cerveja e chopp? O que é uma Pilsen, uma Lager? Ou será que o que você está tomando realmente é cerveja? E na grande estreia do nosso programa, eu trago aqui para explicar isso e muito mais, o mestre cervejeiro da Coral Cervejas Especiais, meu amigo de longa data, Luiz Felipe. Valeu, meu irmão. Obrigado pelo convite aí. Sucesso demais. Então, conta pra gente como que foi a sua história. Como que começou a Coral? Quando que você decidiu a produzir cerveja? Cara, começou como uma brincadeira mesmo, né? Eu sempre me interessei por esse universo de cerveja artesanal, já há algum tempo. E lá no finalzinho de 2018, eu decidi investir num equipamento ali, um equipamento legalzinho, mas para uma produção própria, para consumo próprio, e aí comecei a fazer cerveja para mim mesmo, né? Às vezes presentear um amigo, outro, e aí com os feedbacks positivos a gente acabou decidindo ali já profissionalizar a coisa, né? Ir atrás de CNPJ, registro no mapa, né? E toda a parte burocrática necessária para você conseguir distribuir numa escala um pouco maior. Certo. Então começamos assim e hoje aí já estamos, pelo menos aqui na nossa região, né, Analândia, São Carlos, Rio Claro e arredores, já estabelecidos aí como marca, né? E como cada convidado escolhe o prato que a gente vai fazer aqui, o Felipe trouxe para a gente uma ideia muito interessante, principalmente para você que gosta de comida japonesa e não quer mais gastar aquela fortuna com rodízio, com restaurante. A gente já fez junto e realmente é muito legal. Conta pra gente como que você aprendeu, né? Onde que você descobriu essa maneira de fazer a comida japonesa? Cara, foi uma experiência bem interessante. Na época eu estava passando um tempo fora do Brasil, né? Morando em Sydney, e eu conheci um pessoal do Japão, né? E em conversa ali com eles, eu comentei que a comida japonesa estava bem alta no Brasil. E aí eles sugeriram, falaram, cara, vamos, né, organizar fechar um lugar para a gente fazer, né, cozinhar juntos, fazer uma reunião ali. Se conhecer melhor. Exatamente. Então, a ideia era que era confraternizar ali com o pessoal do Japão, eles ensinando a gente explicando um pouquinho para eles como que era no Brasil, que a gente comia comida japonesa. É bem diferente, que a gente sabe que tem uma abrasileirada aí, né? Então, a gente fez essa reunião bem legal e, assim, foi super bacana. E quando eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz quando a gente foi... Porque eu e o Adriano, a gente tem um histórico, né, na cozinha, onde a gente sempre se reuniu para fazer alguma coisa ali. E o primeiro prato ali que a gente fez quando eu retornei foi esse, né? É verdade. Acho que foi bem, bem legal. A gente conseguiu reproduzir exatamente ali, porque a ideia ali era realmente a gente ter uma reunião de amigos, né? Então acho que foi bacana por isso, a gente conseguiu meio que trazer isso para nós, né? E lá também a gente deu uma brasileirada e eles gostaram, viu? Então foi bacana por isso. Então, beleza. Vamos começar? Vamos primeiro, né, para a gente iniciar, ensinar o pessoal em casa como que é a preparação dessa receita. Eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é inicialmente aí degustando a cerveja Coral, que ele já vai explicar para a gente
qual que é a harmonização dessa cerveja com o prato, especialmente que a gente está fazendo hoje. Aí. Beleza. Posso te servir? Claro. Fechou. Então, pessoal, como a gente escolheu comida japonesa, né, um japa aí um pouquinho diferente, mas com muita essência, porque foi aprendido com o pessoal do Japão, né? Eu escolhi a Coral Hibiscus, que é uma cerveja bem leve, né, que harmoniza aí direitinho com a comida japonesa, então tem toda uma pegada toda voltada ali para a comida japonesa. E é isso. Olha que cor bonita que ela tem, né? Vamos iniciar então o nosso prato e passar para vocês a maneira de fazer esse japa especial. E como a gente vai fazer esse prato que ele escolheu, eu vou dar uma incrementada. Essa semana eu estava pensando em alguma coisa, um petisco frito, alguma coisa que combina também com cerveja. Eu fui buscando algumas ideias e eu acabei inventando um bolinho de camarão que a gente também vai ensinar para vocês. É bem bacana, tá? Então vamos começar aqui pelo bolinho de camarão. A gente já vai dar sequência aqui na parte dos peixes, corte, como que a gente vai fazer o arroz japonês. Então assim, para o bolinho de camarão, primeiramente a gente vai precisar aqui de meio quilo. Eu peguei um pacotinho de meio quilo de camarão desse menorzinho. Uma batata pequena, média, né? Que eu já deixei ela aqui cozida. Agora a gente vai amassar ela, fazer um purezinho. Farinha de trigo, leite de coco. A gente vai dar uma refogada, cebola e alho para fazer o tempero desse camarão, tá? Então eu vou iniciar aqui montando essa base desse bolinho, que é bem rápido, bem fácil. Em seguida a gente já começa a fazer o preparo do arroz e passar para o pessoal os cortes, né? E como que é a dinâmica desse prato que a gente vai fazer agora. Beleza. Então vamos lá. Vai explodir. Se explodir, fica cegado que tem seguro com a marca corretora. Pode pegar fogo que a gente chama lá a marca corretora e eles resolvem pra gente bem rapidinho. Você pode pegar o óleo ali para mim, por gentileza? Claro. Tá na mão. Então, enquanto a nossa panela aqui aquece, eu vou cortar cebola e alho para a gente dar uma refogada para temperar esse camarão. Então vamos iniciar aqui com o preparo do bolinho. A panela aqui já está queimando, inclusive. A gente vai rebolar. Essa parte você não me avisou. Essa parte você não tinha visto. Não é rebolar não, né, Antonella? A gente vai refogar a cebola e o alho para a gente poder temperar o nosso camarão. Então, enquanto eu pico a cebola aqui, o Felipe vai... Você pica o alho pra gente? Opa! E conforme a gente estava falando ali no início, enquanto você pica o alho, explica pra gente qual que é a diferença entre cerveja e chopp. Porque muita gente toma cerveja, eu gosto de chopp, eu gosto de cerveja, mas no final a pessoa não sabe qual que é a diferença entre uma coisa e outra, né? O que caracteriza a cerveja e o que caracteriza o chopp. Perfeito. Cara, basicamente a diferença entre chopp e cerveja é simples, tá? É muito mais simples do que o pessoal pensa. A gente está falando basicamente do mesmo produto, só que um deles passa por um processo chamado pasteurização. Certo. A cerveja ela é pasteurizada. E o que é isso? A cerveja ela vai passar por um processo de choque térmico, onde você vai dar um choque de água quente e depois de água fria, e esse processo ele vai matar as leveduras da cerveja, né, daquele produto. As leveduras, eles são micro-organismos vivos que são usados no processo de fermentação da cerveja. E quando você invasa de imediato, aquilo seja em garrafa, seja em lata, seja em barril, você leva esses micro-organismos para dentro desse recipiente. Então, quando você faz o processo de pasteurização, você vai, entre aspas, matar esses micro-organismos, e aí isso vai dar uma durabilidade maior para a cerveja, porque ali não tem mais uma atividade que possa comprometer a característica ou a qualidade do produto. Então, quando você faz isso, quando você não faz essa pasteurização, ele continua agindo dentro da garrafa. Sim, se você mantém aquilo em temperatura ambiente, ele continua agindo dentro da garrafa. Entendi.
Já o barril, por exemplo, quando a gente fala de chopp, geralmente é em barril, Certo. que é onde esses barris eles são mantidos refrigerados em câmara fria ou em qualquer ou de qualquer outra maneira que possa manter aquilo refrigerado para que possa retardar aquela atividade das leveduras e manter essa qualidade do produto. Porque, de fato, tá, a cerveja viva ou chopp, ele tem uma característica, ele tem uma qualidade muito melhor, só que ele tem uma durabilidade menor. Entendi. Né? Então é isso que é feito. Basicamente, o processo de pasteurização dentro das latas e garrafas é feito para que possa ter uma durabilidade maior, porque esses produtos geralmente são distribuídos para locais mais distantes, eles vão para uma prateleira de supermercado, onde eles ficam mais tempo expostos à temperatura ambiente. Já o chopp não. O chopp ele é mantido refrigerado, então por isso não necessita de uma pasteurização. Pelo menos o chopp artesanal, né? Não necessita de uma pasteurização. Então a gente pode às vezes estar tomando uma cerveja que na verdade é chopp. Sim, se for uma cerveja não De garrafa pasteurizada, ali, né? ela é um chopp de garrafa. Por exemplo, as latas da Coral são pasteurizadas, as garrafas não. Entendi. Então, quando você está tomando uma Coral de garrafa, você pode dizer que você está tomando um chopp ou uma cerveja viva. Entendi. É que isso. legal. Pega o óleo ali pra mim. Ai, ai. Então agora eu vou refogar a cebola e o alho pra gente poder temperar o nosso camarão pro bolinho. Já tá bem quente aqui. Mas e aí, cara, me conta melhor desse bolinho aí, que agora eu fiquei curioso, hein? Eu acho que isso vai agregar muito nessa receita aí, Então, cara. na verdade, como eu disse, eu tava pensando em alguma coisa mais abrasileirada, né, conforme você disse, que combine com cerveja como forma de petisco. Às vezes você não quer fazer a comida japonesa, mas você quer um petisquinho ali para poder tomar sua cerveja gelada no final de semana. Então eu acabei inventando, né, esse bolinho para a gente poder agregar nessa nossa receita. Cara, de verdade, essa receita é fantástica, mas comida brasileira é maravilhoso. Sim. Então, assim, eu tenho certeza que vai ficar fantástico esse bolinho aí. Então a gente já falou a diferença entre chopp e cerveja. Agora explica pra gente o que é Pilsen, o que é Lager, o que é puro malte, porque a gente vai no mercado e a gente vê lá Pilsen, Lager, puro malte, entre outras, né? Mas acho que o mais comum é Pilsen e Lager. Beleza. Cara, primeiro, antes de pontuar assim, sobre Pilsen e Lager, a gente tem que explicar o que é uma Lager. O universo da cerveja artesanal, ou da cerveja como um todo, ela é dividida em duas famílias, vamos dizer assim. Tem as cervejas de alta fermentação, que são chamadas de ale, e tem as cervejas de baixa fermentação, que são as chamadas de Lager, né? Quando a gente fala de uma Pilsen e de uma Lager, a gente basicamente não dá para dizer que estamos falando a mesma coisa. Por quê? Toda Pilsen vai ser Lager, mas nem toda Lager vai ser Pilsen, entendeu? Entendi. Então, basicamente é isso. Quando a gente fala de Lager, a gente está falando de uma família de cervejas que é produzida em baixa fermentação. E quando a gente está falando de uma Pilsen, é um dos estilos dentro dessa família, entendeu? Não sei se eu consegui me explicar. Sim. O que é baixa fermentação? O tipo de levedura que é usado para fermentar aquele determinado estilo, atrelado à temperatura que você vai deixar o tanque de fermentação, vai fazer com que ela fermente no topo ou no fundo do tanque. As cervejas de baixa fermentação, elas fermentam no fundo, a levedura está concentrada no fundo do tanque. E as cervejas de alta fermentação estão no topo. Qual que é a diferença? A cerveja Lager de baixa fermentação ela tende a ser mais neutra, sem muita complexidade, sem muitas notas aparentes. Já a Ale, todos os estilos Ale, por exemplo, onde se enquadra a IPA, onde se enquadra, por exemplo, essa Herb Beer de hibisco, elas acabam tendo uma complexidade maior. Ela tende a ter sabores que não são neutros ali, onde você vai perceber, até o pessoal que é leigo, né, que quando bebe aquilo, fala, pô, tem alguma coisa diferente nessa cerveja. E é justamente essa questão da alta fermentação. Né? Tem aquela diferença no sabor ali. Exato. Então, assim, só resumindo, tentando responder a pergunta... Pega o sal para mim, por favor. Claro, vamos lá. Só resumindo, tentando responder a pergunta de forma objetiva, a diferença entre Pilsen e Lager, na verdade, não é bem uma diferença. A Pilsen é simplesmente um estilo dentro da família Lager.
basicamente é isso. Entendido. Agora aqui o nosso camarão tá já refogado com cebola, alho, coloquei um pouquinho de páprica, um pouquinho de pimenta do reino e sal. Agora eu vou colocar o leite de coco. O leite de coco é o que vai dar a parte líquida para dar a base da nossa massa, tá? Então eu vou colocar uma garrafinha de leite de coco. Cara, o cheiro tá impressionante, viu? O negócio tá bom demais. Isso aqui é como uma invenção minha, mas ficou bem legal. Então, enquanto ele vai dando uma cocção bem bacana, eu vou só amassar a batata, a gente está quase finalizando essa parte, tá? A gente já vai dar início com a comida japonesa. Aqui é bem rapidinho, porque a gente vai deixar a massa esfriando um pouquinho, para ela poder dar liga, para a gente montar as bolinhas, para poder passar na farinha e poder fritar. Então, só uma amassada aqui de leve na batata. Opa! Ela tem um pouco da ideia da massa da coxinha, para quem já sabe fazer a coxinha, que a batata é o que dá essa liga. Deixa eu baixar aqui o nosso fogo. Você pode fazer de duas maneiras, ou deixar a batata bem lisa para a massa ficar, né, bem homogênea, ou se você gosta, pode deixar até uns pedacinhos também, maiores, que dá um sabor bem interessante Cara, no final desse bolinho. Eu sou desses, hein? Que gosta de deixar os pedacinhos? Eu sou da pegada mais rústica ali, cara, aquela coisa de ter o que morder ali no negócio. Tem um saborzinho. Exatamente. Ó, eu usei uma batata pequena, só que aqui, pela quantidade da base que a gente está fazendo, eu achei que ele está um pouco demais. Então eu vou colocar metade só dessa batata. Tem ali do lado pra gente. Agora, quase finalizando aqui, a gente vai só dar uma encorpada nessa batata. E por último, eu vou colocar um pouquinho de farinha. Como eu falei que eu inventei esse bolinho, ele não tem uma quantidade específica. Eu vou colocar mais ou menos, inicialmente, meio copo vamos falar copo de requeijão, que é o que todo mundo tem em casa, para dar a liga. Sim. A liga qual que é? Começou a desgrudar do fundo da panela, é o ponto certo para a gente tirar e colocar essa massa para descansar um pouquinho. Perfeito. Aqui, ó. Se falar, tá falado, meu chefe. Aqui, a batata já aderiu aqui ao nosso caldo, então a gente vai entrar aqui com a farinha para poder dar esse ponto final. Ó. Então aqui, mais ou menos de olho, meio copo de requeijão, tá? Aí agora aqui que é o segredo final. A gente colocou essa quantidade de farinha, a gente vai mexendo, ela tem que virar uma massa, mais ou menos ali, igual uma massa, pensa numa massa de pão. Ela tem que aderir toda essa farinha, deixar ela cozinhar aqui no fogo baixo, que a gente deixando ela cozinhar bastante, não fica com gosto de farinha. Ela vai ficar uma massa muito saborosa. Então aqui, ó, essa quantidade de farinha, que foi mais ou menos meio copo de requeijão, ficou perfeita. Então agora a gente vai aderindo aqui. Começou a desgrudar do fundo da panela, ela já está ok, tá? E como que você desenvolveu essa parada aí? Me explica melhor aí. Que foi uma surpresa até para mim, cara. Na verdade, assim, uma das primeiras formas que eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro na minha vida foi fazendo coxinha para vender. Fantástico. Foi uma receita da minha mãe, né? Sim. E eu fazia coxinha para vender e procurando alguma coisa para acrescentar no programa, eu não encontrei nada que esteja dentro assim, do que eu estava esperando para combinar com cerveja, naquela ideia de petisco, croquete. Pegou a base da massa. Aí eu peguei faz todo sentido, com certeza. Aí eu peguei mais ou menos a ideia da base da coxinha misturando com o camarão, o leite de coco, para dar um pouco desse toque, né? O camarão assim mais puxado para o fruto do mar
e o leite de coco que a gente usa em muitas coisas da cozinha brasileira. Né? Que a gente usa leite de coco em moqueca, né? Em várias outras coisas. Então aqui, ó, a massa está começando a ficar lisinha. A gente vai tirar e deixar ela descansar para poder bolear depois. O que nós vamos colocar? Ô, Felipe, agora fala pra gente, né? Você contou já a diferença do chopp, da cerveja, contou pra gente o que é Pilsen, o que é Lager. A gente escuta muito falar, isso que você está tomando não é cerveja. Talvez seja baseado na tal da lei da pureza alemã. O que é essa lei da pureza alemã, que todo mundo fala? E realmente, essas cervejas que são feitas de milho, né? Que a gente tem bastante aqui no Brasil, é cerveja ou não é cerveja? Ó, então aqui eu já finalizei o ponto da massa, pode ver que ela está bem lisinha, está escorregando do fundo da panela. Então eu desliguei o fogo aqui, e a gente vai já colocar ela para descansar, deixar um pouquinho na geladeira para baixar a temperatura, e depois a gente vai fazer o boleamento dela, que a gente vai mostrar em seguida do preparativo da comida japonesa. Beleza. Cara, sobre a lei de pureza alemã, o que é? Essa lei é de 1516, né, extremamente antiga, e ela diz que a cerveja ela deve ser constituída de água, malte, lúpulo e levedura. Qualquer ingrediente adicionado além disso a descaracteriza como cerveja. Entendi. Mas, cara, o que é chamado ou não de cerveja vai muito da legislação ali de cada país, né? Certo. Mas quando a gente... mas assim, essa questão da cerveja ter ingredientes adicionais, na verdade ali, naquele momento era, um problema, né? Mas hoje a gente vê, por exemplo, cerveja de hibisco, como é a nossa, né? Ela é uma cerveja onde entra a flor de hibisco no final ali da fervura. Existem cervejas que têm ali, por exemplo, as pilsens, né? Muitas delas vão um adicional de xarope de milho ou rye maltose para dar uma leveza, um corpo mais leve na cerveja, né? Aquilo também traz um açúcar fermentável. Então, não necessariamente uma cerveja que tem adicionais, ela deixa de ser cerveja, né? No caso, até a cerveja de trigo, né? Exatamente. Que é a Weiss, que a gente chama, né? A cerveja exatamente. O trigo, ele é um malte de trigo, né? Então, certo. Assim, não seria um problema. Então, ele entra na água, malte e lúpulo. A cerveja que é puramente de trigo. Agora, por exemplo, a gente tem um estilo chamado Witbier, onde é uma cerveja de trigo que entra raspa de laranja e semente de coentro, por exemplo. Certo. E aquilo é uma receita extremamente tradicional, né, belga, onde você não tem, você não pode deixar de chamar aquilo de cerveja, porque entram ingredientes adicionais. Então, ficou pronta a nossa base do bolinho de camarão. Eu vou colocar na geladeira por mais ou menos aí uns 15, 20 minutos, só para descer a temperatura dela. Enquanto a gente vai preparando aqui o nosso japa, e daqui a pouquinho eu volto para a gente enrolar e deliciar com essa cerveja de hibisco aqui que a gente está tomando da Coral Cervejas. Enquanto esfria a nossa massa do bolinho de camarão, agora eu vou passar aqui o comando do fogão para você preparar o arroz, o gohan, né? Que a gente fala? É gohan? Exato. O arroz japonês é o gohan. Gohan, exatamente. E aí você vai preparar aqui... O shari, né? O shari? Gohan, shari, eu não sei muito bem a diferença, mas é mais ou menos por aí. E aí, enquanto você vai preparando o arroz, você vai me falando como que corta aqui o salmão, a tilápia. Fechou. A gente vai acrescentar pepino, manga, né? Porque manga também é uma brasileirada aí na questão da culinária japonesa. Perfeito. Então, convido você a pilotar o fogão agora e vai me passando as instruções do seu prato. Antes, por favor, dê o último gole que eu vou precisar servi-lo novamente, né? Vamos lá. Coral Cervejas abrilhantando o nosso programa, a nossa estreia do programa Papo Cheio. Um brinde a vocês aí de casa. Cara, mas é muito bonita a cor dessa cerveja, viu? Essa cor é natural, tá? É da flor do hibisco. A flor entra no final da fervura e aí ela dá essa coloração toda especial. E a flor de hibisco o pessoal usa até para algumas tipos de saladas, né? Cara, sinceramente eu não sei. Eu uso pra cerveja e pra mim tá ótimo.
Então não existe lugar melhor para estar cerveja a folha de hibisco. E ela é seca. A folha de hibisco é desidratada, seca. exatamente. Desidratada. Ela é seca, né? Ela vem que a gente compra em grandes quantidades, então ela vem naqueles pacotes maiores, né? Certo. E aí a gente coloca a quantidade necessária para cada receita, ali, dependendo da litragem que a gente faz. Então vamos lá, fogão é todo seu. Maravilha, então vamos lá. Aqui acho que o primeiro lugar a gente vai fazer o arroz, né? Então vamos precisar de arroz. Cara, acho que é arroz, um pouquinho de água. Bom, o arroz, quando for reproduzir a receita, o ideal é fazer com o arroz japonês, né? Mas dá para adaptar e fazer com o nosso também. Acho que esse barulhinho do negócio aqui deu uma quebrada no que ele falou, amigo. Repete o que você falou, por favor. E me fala o que eu vou fazendo aqui também, na parte da tilápia, do salmão. E pepino, manga, a gente vai colocar também, igual a gente vê aí no restaurante japonês? Cara, podemos fatiar em tanto o pepino quanto a manga em bastões ali e deixar de opção, porque qual que é a ideia aqui? É que cada um de nós aqui monte o seu roll, né, o seu sushi do seu jeito. E dá para montar temaki também. Dá para montar temaki, exatamente. Precisa ter aquela técnica, né, de exato, eu prefiro enrolar como sushi mesmo e comer assim. A diferença é que a gente não vai fazer aqueles cortes, né? A gente come o rolinho se você mesmo. preferir, pode fazer. Aqui o negócio é democrático. Entendi. Mas a ideia, cara, pelo menos ali, né, dentro de toda essa história que eu contei que a gente aprendeu com os japas ali, a ideia é que a gente possa montar cada um o seu e comer com a mão mesmo, assim, do jeito que você... Colocando shoyu, põe shoyu, vai. E eles comem igual a gente, colocando shoyu, tare. Colocam, mas assim, o jeito de colocar o shoyu é um pouquinho diferente. Só que nesse contexto de confraternização que a gente fez lá, é um pouquinho diferente, né? Porque geralmente você coloca o shoyu no potinho no fundo, né? E molha o sushi com o hashi e tudo. Vamos ligar o fogo, então. Certo. Como que liga o fogo? Tá. É que o rapaz da instalação elétrica não colocou a tomada do fogão. Beleza. Nesse caso, foi eu mesmo que montei toda a parte elétrica aqui, tá? Cara, então aqui, a gente colocou o arroz já para cozinhar. Vou até pedir a gentileza de mais um pouquinho de água. Ok. E em outra panela, a gente vai precisar fazer o molhinho do arroz, né? Que é onde entra o vinagre, o sal e o açúcar. Certo. Basicamente, esse é o tempero do arroz japonês. Aí, então, em outra panela, a gente vai ferver isso. Tá, já vamos providenciar a outra panela. Maravilha. Pessoal, então, estamos com o arroz no fogo aqui, tá? Cara, eu não lavei o arroz, tá? Eu sei que tem gente que lava, não sei, de verdade, pelo amor de Deus, eu não sou culinarista, eu nunca fiz um curso, eu gosto de cozinhar, né? Então, como os feedbacks geralmente são positivos, a gente se aventura aqui na cozinha. Eu não lavei o arroz, tá? Mas fiquem à vontade em lavar o arroz, caso, né, vocês prefiram. E conta pra gente aí nos comentários também se vocês lavam, se não lavam, qual que é a maneira certa de fazer, tá? Agora eu vou pedir uma ajuda pro Adriano para pegar uma outra panela onde a gente vai fazer o tempero do arroz, tá? O arroz japonês ele é chamado de gohan, e quando a gente joga esse temperinho, né, nele, que basicamente é o vinagre de arroz, o açúcar e o sal, ele vira o shari, que é o arroz para sushi. Então, basicamente, a gente vai fazer o tempero do shari. E é isso. Obrigado. Ô Felipe, enquanto você prepara o arroz, conta pra gente hoje o que a Coral tem de linha. Quais as cervejas que a Coral tem no mercado? Cara, circulando no mercado, a Coral ela tem 4 tipos de cerveja, né? Mas assim, em receitas já prontas, né, já desenvolvidas, ela tem mais de 10. Essas 4, quais são? É a Blonde, a IPA, a Herb Beer de hibisco, que é essa que a gente está tomando aqui. Essa é uma Herb Beer? É uma Herb Beer de hibisco. Ela é chamada de Herb ou Spice Beer. Certo. Não é o spice de picante, tá? Porque não é spiced, é spice. Spice quer dizer especiarias. Então o pessoal confunde muito, às vezes fala, puta, spice, cerveja é picante. Não, ela leva especiarias.
e que a especiaria é a flor de hibisco, né? Então, e a gente tem a Pilsen também, por enquanto a gente só serve ela em barril, mas em breve, até dando uma notícia em primeira mão, ela vai começar a ser servida em garrafa Legal. também. Então nós temos esses quatro estilos hoje circulando. A Pilsen, que é Lager. A Pilsen, que é uma Lager. E as outras três são cervejas ale, de alta fermentação. Então a Hibiscus é uma ale, a IPA é uma India Pale Ale e a Blonde é uma Blonde Ale. E em cima daquilo que você explicou pra gente, as cervejas de lata são pasteurizadas e as de garrafa não são. Exatamente. Então, hoje, basicamente, as nossas cervejas elas circulam em Analândia e arredores, né? Então, você vai encontrar Rio Claro, Leme, Pirassununga. Sempre que você vê a lata, você vai estar bebendo uma cerveja. Entendi. Quando você abrir uma garrafa, você vai estar bebendo um chopp ou cerveja viva. Basicamente é isso. Em breve também teremos a cerveja aqui na nossa lojinha do programa Papo Cheio. E a Pilsen, por enquanto, não vai ter em lata. Por enquanto, só garrafa. Aí a gente ainda está estudando ali a possibilidade. E a Hibisco ela não existe em garrafa, somente em lata. As outras, a Blonde e a IPA, você encontra nas duas versões. Maravilha, show de bola. Então agora, o que eu posso fazendo aqui para adiantar, né, a questão dos recheios Perfeito. do nosso sushi, o nosso roll ou temaki, né, da forma que você preferir montar aí na sua casa. Você disse que como é um rolo, eu preciso cortar ele em bastonete, como que eu faço você aqui? pode cortar em bastonete, né, tanto o peixe quanto a pele de salmão a gente já se antecipou, deixou no mesmo formato, né? Como que a gente faz essa pele de salmão e qual que é o teor dela ali dentro do sushi, para dar uma crocância? Foi bom que você me perguntou isso, porque é até uma dica, tá? Quando você for comprar o salmão, compra já com a pele. Aqui ele estava com a pele por baixo, o Adriano já tirou a pele e nós já fizemos essa pele no forno, onde a gente vai ter um ingrediente adicional que é o skin, né? A gente vai conseguir fazer também o skin. Então, muitas vezes acaba tendo um custo menor quando você compra com a pele e você tem um ingrediente a mais para montar ali o seu roll, o seu temaki, né? E pelo que eu vi aqui, ele fica parecendo um torresminho, assim. Né? A ideia é essa, né? É ter ele crocante, né? Então, quando você for morder ali, você vai sentir a crocância dessa pele, né? Então, nós temos aqui salmão, nós temos peixe branco, aqui a gente está usando tilápia, né? O skin, a gente basicamente tirou a pele do filé, né? A gente cortou ela também em bastonete e colocamos no forno com um pouquinho de óleo, né? Para não grudar, né? Somente para não grudar. E cerca de 10 minutos a 15 minutos com o forno pré-aquecido, depende muito da potência do seu forno. E aí ficou dessa maneira. E ele pode ver aqui, ó, ele fica exatamente como uma pururuca. Ele fica até com aquelas bolinhas igual da pururuca. A ideia é essa, né, do skin, é trazer essa crocância, né, para que ele, seja ele em formato de temaki, seja ele em roll, depende ali, mas a ideia é trazer essa crocância ali pro produto, né. Tá bom já? No ponto? Cara, ainda não chegou. A gente vai adicionar um pouquinho mais de água até ele dar o ponto aqui. O ponto é aquele ponto de al dente ali mesmo. Na verdade não é al dente. Passando um pouquinho. Não, o arroz japonês, pelo contrário, ele não pode ser al dente. Ele é um arroz já com aquela textura mais de massinha mesmo ali. Ele tem uma certa liga ali para que você possa montar ele, espalhar ele na alga. Então, ele não seria exatamente al dente, né? É passado. Entendi. Porque o pessoal gosta daquele arroz ali mais al dente, né? A ideia do Gohan, né, do ponto do arroz, é ele ficar mais papa. Naquele que a gente fala, errei o arroz, e vai ficar no ponto de papa. Aqui para nós, né, brasileiros, é no ponto de ficou arroz papa, exatamente. Entendi. Perfeito. Legal. Bom, enquanto agora ele está finalizando o arroz, eu vou cortando os peixes, né, a tilápia e o salmão, na forma de bastão, e como a gente vai fazer o rolinho, né, e na hora ali a gente vai montar para mostrar para vocês como que fica, tá? Então eu vou pegar esse salmão aqui, pode cortar ele no meio, do meio para trás, para a gente poder fazer alguns sashimis também? Divide no meio e corta
Do meio para trás, é isso. Fechou. Perfeito. Na faca bem amolada é o segredo, hein? Aqui o arroz também está quase chegando no ponto. E deixa eu te perguntar, comprimento e a espessura desse bastão com o salmão? Cara, Um dedo, mais ou menos? acho que mais ou menos um dedo, é isso. E comprimento também, mais ou menos um dedo ali, um pouquinho mais. Aqui tá bom, né? Isso. A ideia é dar uma única passada com a faca, né? Certo. E aí, de novo, a faca bem amolada é o segredo. Esse que ficou um pouquinho mais grosso, pode dividir em dois, né? Pode. Ou tá bom certeza. desse aqui? Não tem muito uma regra, acho que é isso Aqui, aí. na verdade, é fazer do jeito Aqui que você é na achar amizade, melhor em casa. É isso aí. Então, aqui os bastões de salmão. Já vai fazer a mesma coisa com a tilápia. Então, como o Felipe falou, o segredo é uma faca bem amolada. Depois eu vou postar um vídeo para vocês, usando uma técnica que eu aprendi num curso de gastronomia, de como amolar uma faca para deixar ela perfeitamente. Porque uma faca mal amolada é mais perigosa do que uma faca bem amolada. Porque você vai fazer força para cortar, pode escorregar. E quando a faca está bem amolada, ela só vai passar ali, você não precisa aplicar força nela. Então, mais para frente a gente vai colocar aí as técnicas de amolar faca. Amolagem de faca. De amolar a gente entende bastante, né? De amolar os outros a gente entende. Ó, então tá aqui. O salmão já tá cortado. E agora vamos cortar umas duas bandas, umas duas partes dessa aqui. Que a tilápia geralmente ela tem uma parte mais grossa e uma parte mais fina. Ó, o camarãozinho, eu acho que dá também, entre esse camarão que sobrou, dá uma pré-cozida nele. Certo. E aí vira outro ingrediente pro sushi, fechou? Fechou. Bom, beleza, pessoal. Aqui, então, agora a gente vai fazer o tempero do arroz japonês, né? Então, a gente vai colocar aqui aproximadamente 5 colheres de sopa de vinagre de arroz, tá? A 5 colheres de sopa dele é igual a minha, assim, Pega o açúcar para mim, por favor, Adriano. Então, vão ser 2 colheres... Esse aí é açúcar ou é sal? É açúcar. Vão ser 2 colheres de sopa de Confirma se é açúcar. açúcar mesmo. Acho que é. É açúcar. 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Sal. Uma colherzinha de chá, senão eu pego o bico dessa. Pega a mesma colher. Aí, ó, quando a gente não com uma colherzinha de chá, vai fazer isso aqui. Beleza. Se ligar o fogo, eu acho que ele vai melhor, né? Interessante. Pronto. Eu tô achando um pouco caldo. Também tô achando pouco, viu, para aquele tanto de arroz. Vamos dar uma dobrada nessa receita? Dá uma talagada maior aí. Tá. É isso, só esperar ferver um pouquinho e a gente já vai buscar a nossa travessa de arroz na geladeira e jogar ele por cima. Certo. E assim, cara, aqui é o negócio no olhômetro, né? A ideia é uma reunião de... Claro, sempre fazendo a coisa de uma maneira bem feita, mas assim, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos não tem problema, né? Exatamente, já que é a cozinha de casa, né? Quase fiz merda. Aqui Quase. o papo é cheio de Ia improviso virar também. E fala pro pessoal de casa também que é muito importante para a gente continuar trazendo aí receitas, mais convidados para vocês, que é se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar também. Que isso ajuda a gente a crescer
e cada vez mais trazer coisas interessantes e receitas irresistíveis para vocês. Agora a gente vai organizar aqui a nossa bancada para a gente poder finalizar esses pratos, que o Felipe vai mostrar para a gente como que a gente faz essa finalização. E a gente já vai voltar com tudo prontinho aqui. E agora aqui, com o nosso balcão já limpo e organizado, a gente já vai fazer a montagem aqui do nosso prato. Mas antes, eu vou apresentar para vocês um quadro sensacional do nosso programa, que é o Desafio da Antonella. Chega aqui, Antonella, vem fazer o seu desafio com o nosso convidado hoje, o Felipe. Ih, rapaz, agora complicou pra mim, hein? O que é isso aí, Antonella? É uma bala mais azeda do mundo. Você tem que chupar ela sem fazer a sua careta. Entendi. Eu tenho que chupar a bala mais azeda do mundo sem fazer careta. É. E o que eu ganho em troca? Se você fazer careta, você perde. Se você não fazer careta, você ganha um presente. Entendi. No programa. Entendi. Cara, não sei se eu dou conta, hein? Mas vou tentar. Tá. Tá bom? Pode tentar. Beleza, vamos lá. Bala mais azeda do mundo. Rapaz, ela é difícil até de abrir, né? Que é pro cara pensar 30 vezes antes de... Eu não posso fazer careta. Não posso fazer careta. Então vamos lá. Bala mais azeda do mundo. Vai. Quanto tempo que eu tenho que aguentar? Até se ela derreter. Até ela derreter. Tem uma hora que começa a doer atrás da orelha. Cara, não tenho dúvida que ela é a mais azeda do mundo. Eu posso mastigar e engolir? Tem que esperar ela derreter, ela não é de mastigar. Mas é aquelas balas duras, sabe? Aquelas que demoram... Mas tem que derreter. Demora 1h30 pra derreter. Mas tem que derreter. Tá quase ganhando. Fala mais alto assim. Você tá quase ganhando, porque eu tenho a minha bala, ela tava quase derretendo já. Vai. Eu posso mastigar e engolir porque ela é muito dura. Não, você tem que mastigar e continuar chupando. Você tem que falar que pode. Ganhei? Agora eu posso fazer careta? Meu Deus, é azeda mesmo, hein? É da Caia Suíte. Minha mãe que fez. O meu irmão, ele ajuda lá na loja de brigadeiro. A minha mãe, ela começou a trabalhar no iFood. Agora ela faz um monte de brigadeiro. E esse é o tipo de brigadeiro que ela fez. Nossa, que delícia. Dá um abraço, então. Obrigado, viu? Adorei meu presente. É de ninho com Nutella, o que você mais gosta, e de chocolate. Maravilha. Obrigado, viu? De nada. Esse foi o desafio da Antonella. Espero que tenha gostado. Curte, comenta, deixa o like e se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do programa Papo Cheio. Então, aqui a nossa massa do bolinho de camarão já ficou na geladeira o tempo suficiente para dar a firmeza nele. A gente vai sovar ele. Agora, na hora de sovar, eu coloquei um pouquinho de manteiga, que é para dar uma soltada na hora de bolear. E a gente vai colocar um pouquinho de cheiro verde também. Por que eu não coloquei antes? Porque como o cheiro verde é uma erva fresca, a gente deixa ela para o final para ela não perder cor, para ela ficar com aquela cor bem verde, bem vibrante. Enquanto isso, o Felipe está cortando aqui o cheiro verde para a gente. E eu vou sovando, a gente vai empanar e fritar ele para ficar bem fresquinho. Bem fresquinho não, bem crocante.
Então, enquanto a gente está preparando aqui, o óleo já está esquentando, tá? É importante que o óleo seja bem quente para a gente colocar, para ficar com a parte interior mais macia e a parte de fora bem mais crocante. Enquanto o Felipe corta aqui o cheiro verde, eu já vou dando aqui uma sovada nessa massa. Aqui a gente está encorpando ou incorporando a manteiga na nossa massa para ela ficar bem lisinha. Amigo, joga uma pitada de cheiro verde aqui por cima, por gentileza, enquanto eu vou sovando essa massa aqui. Aê, show de bola, tá ótimo. Mas tá vendo, ó, a manteiga, ela ajuda para deixar a massa aqui um pouquinho mais homogênea e não ficar colando. Terminamos de sovar a massa, ela está aqui bem bacana. Agora é bem simples, A gente vai tirando a bolinha do tamanho que você preferir, a gente vai passar na farinha de trigo, no ovo, coloquei aqui 2 ovos batidos, que é o suficiente para poder envolver, né, esse bolinho, e por último na farinha panko, e depois na hora da montagem eu vou mostrar para vocês como que a gente finaliza esse prato. Então depois da massa sovada, a gente vai montar aqui, vai bolear ela, deixar ela uma bolinha, vamos fazer aqui uns 4, 5 para a gente iniciar, deixar eles mais ou menos do mesmo tamanho, para a gente poder montar o nosso prato. Então aqui, ó, tá boleado, a gente vai passar na farinha de trigo, vou colocar tudo de uma vez aqui, que aí fica mais fácil da gente mexer. Aí passamos aqui na farinha de trigo, coloquei 2 ovos aqui que eu vou dar uma batidinha. Trigo no ovo. Ovo no trigo. Ovo no trigo, trigo no ovo. Farinha panko. Ai. Cara, tá ficando bonito esse negócio aí, viu? Isso aqui é bem interessante, viu? É, eu tô ficando interessado mesmo. Tem um guardanapinho de papel para mim, por favor? Nosso óleo aqui tá quase. Vou dar uma limpada aqui na mão. Deixa ele bem empanadinho com essa crostinha aqui da farinha panko. É o segredo da nossa crocância desse bolinho. Aí, tá ótimo. Quer que eu vou cuidando aí? Por favor. A hora que ele estiver bem douradinho. Mentira. Deixa eu colocar mais um. Opa, manda ver. E mais. Cuidado. Acho que os primeiros já foi, hein? Sim? Ou mais? Pode. Tá bom, pode tirar. Deixa, coloca ele ali no escorredorzinho para tirar o excesso do óleo. Gente, uma dica que eu dou para vocês: sempre que vocês fritarem alguma coisa, coloca num escorredor de metal. Pode ser de esteira, pode ser um escorredor de macarrão. No caso aqui eu estou usando um escorredor de macarrão porque eu não tinha esteira. Para tirar o excesso do óleo, ali que ele vai ficar seco. Nunca coloca direto num guardanapo de papel, porque a tendência dele é acumular o óleo e perder a crocância. A gente coloca na esteirinha de metal, você pode colocar no guardanapo de papel na hora de servir, tá bom? Como a gente vai montar aqui no prato, aqui na nossa tigelinha aqui, para fazer a finalização desse prato, ela vai direto nessa esteira e depois a gente já monta aqui, para poder mostrar como que a gente apresenta. Você vai receber uma visita na sua casa, quer impressionar com uma entradinha, um bolinho ali de camarão, tomando uma coral bem geladinha,
Então a gente vai mostrar uma maneira para finalizar esse prato e deixar ele extremamente apresentável. Então vamos lá. Está finalizando de escorrer aqui. Agora a gente vai finalizar esse prato para ir para foto. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. E aqui o convidado... Aqui a gente coloca o convidado na mão na massa na parte da limpeza também, eu viu? achei que eu ia vir só para comer, na verdade não quiser para trabalhar, né? Então vamos lá montar o nosso prato, que é a impressão final. Então nós fritamos aqui 4 bolinhos desse de camarão. Só que aqui no nosso pratinho ficou 3 na apresentação. Então eu estou usando aqui uma manga de confeitar, tá? Que ela tem uma função de fazer um formato como se fosse uma pitanga, né? Que exatamente a gente chama ela de pitanga. Não tenho destreza o suficiente para fazer, então se ficar meio torto, não reparem, tá? Minha esposa que é confeiteira entende bastante disso. Então vamos montar a nossa pitanga para a gente finalizar o nosso prato. Gostei desse negócio aí. E para dar agora aquele toque final, né, para dar a questão ali que a gente come com os olhos, na verdade, né? Uhum. Então, quando você tem um prato, uma apresentação bonita, principalmente aqui na questão ali de proporcionalidade, cores, é onde ele vai dar aquela vontade de comer. Olha que coisa bonita que fica. Aqui é uma salsinha. Esse aqui é o nosso bolinho de camarão, que é a entrada dos nossos pratos de hoje. Combina com cerveja, combina com suco, com refrigerante, combina com a sua vontade de comer. Então olha aqui que bonito. E agora a gente vai para a montagem do prato final, que o Felipe vai mostrar para a gente já vai trazer tudo aqui e mostrar o passo a passo da forma aí diferenciada de comer uma comida japonesa, né? Perfeito, vamos vamos para cima. A gente só vai buscar ali o restante das coisas para a gente poder dar o start aí e finalizar, degustar, ser feliz. Ixi, a pança, né? Que vai. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a montagem aqui do prato, né? Que não é bem um prato. Aqui eu cortei um pouquinho mais de cebolinha, tá? Dessa vez sem o cheiro verde, porque vai ser para comida japonesa. Então, aqui nós temos separadamente cada um, né, dos ingredientes. Isso, enfim, pode ter mais coisa. Aqui tem um pepininho, salmão, peixe branco, camarão e skin, né, que é a pele do salmão. Então a ideia qual que é? Primeiro lugar, né, a gente vai pegar a alga inteira, tá? E dividir ela em 2, a folha da alga. Aqui eu vou servir meu amigo Adriano, maravilha. tá? Então eu vou explicar aqui a montagem, como que a gente vai fazer isso. Então a gente vai colocar essa meia alga em uma superfície, vamos pegar uma quantidade de arroz, né? E vamos espalhar na nossa alga. Aqui eu estou pegando com uma colher, tá? Mas o ideal é que espalhe com a mão. Então eu deixei um potinho de água aqui para umedecer os dedos e a ideia é que cada um tenha um potinho desse para poder utilizar na hora de espalhar esse arroz, em cima da alga, tá? Então, a gente vai espalhar muito bem, tá? Você vai pegar, para colocar nisso, o peixe da sua preferência, o que você quiser. No meu caso aqui, eu gosto muito de salmão, eu gosto de cebolinha e eu gosto de cream cheese. Onde está aquela bisnaga de cream cheese? Pega ali para nós, Tonéia. A Antonella, nossa ajudante, vai buscar aquela bisnaguinha de cream cheese ali, a bisnaga de cream cheese. Então aqui eu coloco o arroz aí para poder... Isso, aí você coloca aí o arroz, ali, espalha direitinho. Branquinha, filha. Ali, ó, ali, ó. Eu vou até pôr mais um salmãozinho, que o meu tá meio tripinha aqui, viu? Então, Pode ser. Vamos lá. Aí,
enfim, você pode utilizar um saco de confeiteiro para espalhar o cream cheese no seu roll, ou então pode pegar também pode passar com a própria faca, enfim, do próprio potinho do cream cheese. Tá certo aqui, ó? Aqui, como a gente já tem isso, a gente vai dar preferência para isso, com certeza, né? Então aqui vamos deixar um pouquinho de lado, e agora é simplesmente enrolar, tá? E aí, qual que é a graça aqui, né? O meu não ficou muito aesthetic, né? Aqui, se no caso eu quiser, por exemplo, cortar o sushi, eu posso fazer também. Pode, é isso que eu ia falar. Inclusive, a comida japonesa, geralmente o sushi ele é fatiado. A ideia aqui, tá? E inclusive eu aprendi dessa maneira, é que você possa comer ele assim mesmo. Certo. Então aí você coloca o que você quiser. Por exemplo, eu vou colocar um pouco de shoyu para poder já comer dessa maneira, né? Então uma gotinha de shoyu aqui e manda bala. Tá, eu vou misturar aqui um pouquinho de salmão e um pouquinho de tilápia. É a cebolinha. Eu gosto bastante de cebolinha. Você colocou tarê no seu? Não, pus Vou colocar aqui uma linhazinha de tarê só para dar um... E essa que é a graça, tá, pessoal? Cada um monta do seu jeito. E agora enrola? Eu gosto de tarê também, eu gosto de skin. O meu próximo eu já vou fazer skin com tarê. Então a ideia é essa. Você pode enrolar assim, você pode enrolar como temaki. Eu prefiro assim. Então Eu acho que eu coloquei recheio demais no meu. Acho que é a fome. Você vai aprendendo com o tempo, né? Você vai praticando. E aí você vai comendo ele desse jeito, né? O meu, ele ficou uma barca. Ficou um taco, né? Mas a graça é essa, é você ir comendo desse jeito. A alga é sempre crocante, porque você vai enrolar na hora. E no fim a gente esqueceu de comer primeiro a entrada, né? Que era o bolinho. Muito bom. Mata a vontade de comer comida japonesa. Melhor do que no restaurante. Então agora que a gente já se deliciou com o temaki, que ficou perfeito, com o nosso rolinho, a gente vai degustar o nosso bolinho de camarão, que é o petisco, para combinar também aqui com a cerveja, né? A cerveja Coral de Hibisco. Vou colocar aqui para a gente poder fazer essa degustação. Então todo mundo aprendeu, viu que é fácil, simples de fazer. Faz hoje já. Já compra ali o que você precisa, a alga, o peixe, o arroz. É bem fácil, tranquilo e fica maravilhoso. Mata aquela vontade de você comer comida japonesa e você não vai gastar uma fortuna com o rodízio. Vamos provar agora o nosso bolinho de camarão. Um brinde, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Imagina, eu que Estou agradeço. muito lisonjeado. O nosso programa tem essa ideia realmente de como se a gente estivesse fazendo isso em casa. Né? Te convidei para vir na minha casa para a gente poder fazer esse programa e ensinar o pessoal que está assistindo a gente a como fazer essas receitas incríveis. E daqui a pouquinho, o nosso último quadro é o quadro Vira Samba. O nosso convidado escolhe uma música e eu tenho que transformar ela num pagode, num samba, tocado no cavaquinho. Fica à vontade para experimentar o bolinho. Obrigado pelo convite mais uma vez. O prazer é todo meu. E vamos agora fechar com chave de ouro, né? Com chave de ouro. Eu vou colocar depois aqui na descrição do vídeo certinho a receita, o passo a passo de todas as coisas, então pode ficar tranquilo. Se você não conseguiu acompanhar na linha ali, você vai ter escrito ali o passo a passo de cada uma das receitas, da parte da culinária japonesa e também do nosso bolinho de camarão, que foi uma invenção minha, alguns dias antes da gravação desse programa. Vamos lá? Fantástico, cara. Pega o tarê para mim, por favor. Gente, é incrível. Fica difícil falar de boca cheia.
mas é incrível. Bolinho de caramão da Antonella. E como foi uma receita que eu inventei, já ficou totalmente diferente da primeira. Eu não sei se está melhor ou pior, mas essa está muito boa. Eu acho que esse aqui ele ficou mais homogêneo do que a primeira. Tá muito boa, excelente, cara. Parabéns. Acho que falta um pouquinho de sal. É, talvez. Mas tá. Tá bom demais, muito bom. Se a ideia é comer com shoyu, também já dá essa equilibrada, né? Total. Então, pessoal, a gente vai organizar aqui para o nosso quadro final, Vira Samba. Já agradeço todo mundo que acompanhou o nosso programa até aqui. Mais uma vez eu vou pedir, se inscreve, curte, comenta e compartilha, para a gente sempre trazer novidades para vocês, convidados de várias curiosidades, convidados que têm vertentes culinárias, vertentes empresariais, músicos, esportistas. Então a gente sempre vai linkar essa conversa interessante junto com uma receita bem bacana para vocês. Então a gente já volta com o nosso quadro Vira Samba. Chegamos então ao nosso último bloco do programa Papo Cheio, que é o Vira Samba. E a música que o nosso convidado de hoje escolheu é Céu Azul, do Charlie Brown Jr. Vamos lá? Vamos ver se ficou legal em pagode essa música? Vamos lá. Tô curioso para ver como é que vai ficar esse negócio em samba aí, hein? Vamos pagode. Que vamos. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra minha, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar. Naquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Na verdade você não tem que me perdoar, mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos é compartilhar, viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver e vadiar. O que importa é nossa alegria. É isso aí! Já que ficou bom esse negócio, rapaz? Isso aqui deu certo, né? Então eu quero chegar aqui nos meus agradecimentos finais. Quero agradecer demais, principalmente a Deus, pela realização desse projeto, por ter nos abençoado em relação a tudo que foi feito até aqui. Foi muito tempo de dedicação, muito investimento, muito tudo que a gente fez aqui, realmente dando sangue para a gente poder entregar esse programa para vocês. Então continua seguindo o nosso canal, vai ter muita coisa legal pela frente. E agradeço também a nossa equipe, que aqui 4 horas de gravação, todo mundo teve muita fome aí, a gente conseguiu dar um brequezinho para a gente poder almoçar. Agradeço também a minha família, a minha esposa, meus filhos, a Antonella, que participou aqui, o Caetano não está presente, mas também me apoiou bastante, me deu ideia. E é isso, gente. Muito, muito obrigado. E até o próximo programa. Valeu! Sucesso aí, meu irmão. Obrigado aí pelo convite, viu? Muito obrigado.